Cruzar os rios do Pantanal Sul, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Paraguai, para verificar quais são as substâncias presentes na água, elemento que mantém a vida. Objetivo da expedição Águas que Falam, do Instituto SOS Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Olá! O projeto de monitoramento da qualidade da água da maior planície inundável do mundo é destaque do Repórter Eco de hoje. E você vai ver também. Atlas Internacional mostra que cerca de 50% dos agrotóxicos usados no Brasil são extremamente perigosos para a saúde humana, dos animais e dos ecossistemas. E espécies do caranguejo chama-maré são afetadas pelo aquecimento global, de acordo com nova pesquisa. A América do Sul é a região do planeta onde se usa mais agrotóxicos. Uma pesquisa feita por organizações científicas e ambientalistas da Alemanha e da França mostra que cerca de 50% dos pesticidas usados no Brasil contaminam o ambiente e são muito perigosos para a saúde humana e dos animais. Lindos, frescos, atraentes, mas frutas, legumes e verduras produzidos em larga escala no Brasil estão contaminados por agrotóxicos. Muitos consumidores sabem e estão preocupados. É uma coisa que a gente sabe que faz mal para a saúde, né? Tem muitos que são cancerígenos, por exemplo. E a gente sabe que o agronegócio é muito forte no legislativo, sobretudo, né? Dependendo do estado no executivo. E eles passam leis para baixar o sarrafo do controle, né? Então muitas vezes a gente come veneno sem saber, né? E a lei permite, porque são eles que fazem a lei. A senhora costuma tentar priorizar os orgânicos? Claro, todo sábado ou domingo eu vou lá na feira do Parque da Água Branca. Compro a maioria das verduras. Aqui eu venho, às vezes compro uma laranja, um mamãozinho, que eu imagino que não tenha tanto agrotóxico, mas não dá para medir, a gente não sabe, né? Quase metade das substâncias usadas nas lavouras é considerada extremamente perigosa para a saúde de seres humanos e animais. Ao envenenar a água e o solo, os produtos químicos atingem os ecossistemas. Fabricados por multinacionais sediadas principalmente na Europa, são vendidos em grande quantidade para países do hemisfério sul. A União Europeia baniu o uso de muitos pesticidas. É o que afirma o Atlas dos Agrotóxicos 2022, lançado pela Fundação Heinrich Böll e produzido também por outras 4 organizações científicas e ambientalistas da Alemanha e da França. A geógrafa Larissa Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e pesquisadora da Universidade Cidade de Paris, na França, colaborou com a publicação. Larissa é autora de outro atlas geográfico que trata do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. No Brasil, a gente permite tanto nos alimentos quanto na água resíduos que às vezes são dezenas, centenas e até milhares de vezes maiores do que os resíduos de agrotóxicos permitidos na União Europeia. Então, de uma forma ou de outra, a população como um todo está exposta a esses alimentos. O glifosato é autorizado no Brasil, é autorizado na Europa, ele é cancerígeno, isso já foi mais do que referendado. No Brasil, a gente autoriza um resíduo dessa substância na água potável 5.000 vezes maior do que o autorizado na União Europeia. Dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia. Isso é um escândalo nacional e internacional, porque a gente está, de fato, ingerindo substâncias que são cancerígenas, que provocam alterações hormonais, que provocam alterações reprodutivas, que provocam malformação fetal, que provocam mal de Parkinson, dentre outras tantas doenças. Eu estou elencando 5 das que eu considero as mais graves.
A América do Sul é a região do planeta onde a situação é mais crítica, segundo o Atlas. Num período de 21 anos, entre 1999 e 2020, o uso de agrotóxicos nas lavouras cresceu quase 120%. Só em 2020 foram consumidas mais de 770 mil toneladas de agrotóxicos na região. O Brasil lidera o consumo, com quase 700 mil toneladas. Nos últimos 10 anos, aumentou 91% o volume de agrotóxicos utilizado no Brasil. A gente precisa dar um basta. É claro que os camponeses, os indígenas, a população rural, de forma geral, está muito mais afetada, ou porque está lidando diretamente com essas substâncias no universo do trabalho ou de moradia, mas, de forma geral, eu tenho usado essa expressão, a população está cronicamente exposta porque nós ingerimos por meio da água e dos alimentos. O consumo também subiu na Oceania e África. Na América do Norte, o aumento foi discreto, menos de 2%. A única queda foi registrada na Europa, menos 0,2%. A curto prazo, o Brasil precisa eliminar, banir substâncias que são consideradas altamente tóxicas. Em segundo lugar, proibir a pulverização aérea em nível nacional. Em terceiro lugar, eliminar as isenções fiscais para agrotóxicos. E, em quarto lugar, aprovar a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. E eu indicaria uma última medida, que essa tem um âmbito internacional, que é a construção de uma regulação internacional que estabeleça os mesmos padrões para o mundo inteiro, que estabeleça o mesmo nível de resíduo de agrotóxicos na água, seja na Europa, seja na China, seja no Brasil, na África do Sul, onde for, que estabeleça também as mesmas substâncias, aquilo que não pode ser consumido por um cidadão europeu não pode ser consumido em lugar algum do mundo. Priorizar os alimentos da época ou aqueles cultivados por pequenos produtores são opções que reduzem a exposição aos agrotóxicos. Quando a gente consome alimentos da estação, ele não tem uma carga tão grande. Priorizar o pequeno agricultor também e os mais próximos da gente. Para que tanta isenção fiscal de produtos ultraprocessados? Por que não nos organizarmos e priorizar mais, então, a agricultura orgânica? Então, é uma questão de prioridades, né? A gente, como sociedade, a gente cobrar isso. Não dá para a gente pensar em combater o aquecimento global construindo uma agricultura tão predatória como a gente tem feito. A pulverização aérea é a principal forma de contaminação ambiental por agrotóxicos. Então, por isso é uma prática proibida na União Europeia desde 2009 e por isso, mais do que nunca, deve ser banida no Brasil, que tem quase 1/5 da água doce do mundo, um país que tem a maior biodiversidade do planeta. Então, a gente está muito atrasado nisso. Vamos às notícias socioambientais do Brasil e do mundo que tiveram destaque. A fumaça de centenas de incêndios fora de controle no Canadá se espalha pela América do Norte. Cidades como Washington e Nova York tiveram o céu encoberto. A poluição do ar está se dissipando, mas poderá chegar até a Europa. No Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Marina Silva anunciam a 5ª fase do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. A proposta, lançada em 2004, no primeiro mandato de Lula, prevê várias medidas, entre elas o embargo de metade da área desmatada ilegalmente dentro de unidades de conservação, a criação de novas unidades até 2027, um Conselho Nacional para a COP30, a Conferência do Clima, que será realizada no Brasil, além de uma reserva extrativista no Pará. O plano foi anunciado uma semana após o retrocesso socioambiental no Congresso. O desmatamento da Amazônia caiu 31% entre janeiro e maio deste ano.
mas a devastação do cerrado aumentou 35% no mesmo período. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em mais uma decisão importante, o presidente Lula veta trecho da medida provisória que dificultava a proteção da Mata Atlântica. A Câmara e o Senado vão decidir se mantêm ou derrubam o veto. Um ano após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, os povos da floresta fazem protestos na região do Vale do Javari, no Amazonas. Houve manifestação também em Londres, na Inglaterra. O julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal foi adiado mais uma vez, agora por até 90 dias, depois do pedido de vista do ministro do STF, André Mendonça. A proposta já passou pela Câmara e deve ser analisada pelo Senado. Se a tese polêmica for aprovada, os indígenas só terão direito às terras que já ocupavam até a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O governo de São Paulo apresenta novo plano estadual de preservação do meio ambiente. O programa prevê investimentos na recuperação e proteção da fauna e flora do estado. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. Pesquisa internacional revela que espécies de caranguejo chama-maré são muito prejudicados pelo aquecimento global. A crise climática mundial afeta a vida no planeta. Um estudo internacional que envolveu cientistas do Brasil, China e países da Europa comprova que espécies do caranguejo chama-maré sofrem o impacto provocado pelas temperaturas mais altas nas regiões tropicais e subtropicais. O próximo passo é saber como isso pode afetar o ecossistema marinho. Talvez você já tenha se deparado com esse simpático morador dos mangues. Por causa do movimento contínuo que faz com a grande pinça em um dos lados da carapaça, são chamados de chama-maré. Na verdade, é uma estratégia para se proteger de eventuais predadores, incluindo seres humanos. O caranguejo nasce no mangue e, como larva, segue para o mar, onde serve de alimento para outras espécies. Ele também tem a função ecológica de ser um engenheiro dos ecossistemas marinhos. Ao cavar a toca na lama, retira sedimento do fundo e traz para a superfície. A atividade oxigena o solo e deixa o ambiente ideal para outros bichos. É muito importante lembrar que a fase larval dele serve de alimento para espécies de importância econômica, como peixes, camarões, entre outros animais. Se a população desses animais diminui, então vai diminuir o alimento para muitos outros animais. Todos os animais têm sua importância, mas é claro, esses modelos eles são bons modelos por isso. A pesquisadora da Unesp, Universidade Estadual Paulista de São Vicente, litoral de São Paulo, Tânia Márcia Costa, participou de um estudo que envolveu cientistas do Brasil, Hong Kong e países da Europa. Eles avaliaram como o caranguejo chama-maré responde a temperaturas extremas em diferentes regiões costeiras de Brasil e China. O objetivo foi entender os impactos do aquecimento global nesses animais. Então nós selecionamos 6 espécies, 3 brasileiras e 3 de Hong Kong, e essas espécies habitam áreas similares, então espécies que habitam áreas vegetadas ou áreas sombreadas. Como as espécies que vivem na região do entremarés, eles respiram tanto o ar como a água. A literatura ela traz que as espécies que estão mais longe dos trópicos, né, elas teriam, na verdade, a capacidade de tolerar muito mais essas mudanças, essas alterações na temperatura. E o nosso trabalho mostrou que isso não é verdadeiro.
Uma das principais conclusões do estudo é que caranguejos chama-maré de regiões tropicais e subtropicais são mais afetados pelo calor, o que acelera o metabolismo desses animais, fazendo com que eles tenham que sair mais de suas tocas em busca de alimento e fiquem vulneráveis a ataques de predadores. No caso das fêmeas, a situação é ainda pior, por causa do alto gasto de energia para a produção e armazenamento dos ovos. Fêmeas ameaçadas podem significar perigo de extinção de espécies. Entre as principais ameaças das mudanças do clima nos ecossistemas marinhos estão o aumento da temperatura e a acidificação das águas oceânicas. Quando nós vamos avaliar o efeito do aumento da temperatura, é importante que você faça um experimento a longo prazo. Nós já desenvolvemos isso no laboratório, experimento de 2 anos, utilizando temperaturas diferentes, e as temperaturas que nós usamos são baseadas nas previsões do IPCC, em cenários futuros. E nós já temos os resultados que, com o aumento da temperatura a longo prazo, os animais crescem menos, atingem a maturidade menores e têm uma maior mortalidade. Então, a acidificação oceânica, ela interfere na comunicação química dos animais. Então, presas e predadores em meios acidificados, eles podem não se identificar. Então, apesar do alimento estar presente, o predador ele pode morrer de fome por não conseguir identificar a presença da presa. Para a pesquisadora, o trabalho trouxe alertas importantes. O primeiro alerta é que nós ainda conhecemos muito pouco. Então, muito da nossa biodiversidade nós nem sabemos ainda como ela é em condições naturais e nós já precisamos estudá-las em condições estressantes. Acho que esse é um alerta importante, E o segundo, que a cada dia tem sido mais cobrado, e eu fico muito feliz por isso, é levar os resultados dessa pesquisa para os tomadores de decisões. Enquanto não existir essa parceria entre os pesquisadores e os tomadores de decisões, essa informação ela fica num elo perdido. A próxima etapa das pesquisas pretende responder como os efeitos da crise climática atuam nas relações entre presa e predador. Por mais que a gente consiga entender que uma única espécie, quando ela tem o seu comportamento, a sua sobrevivência, a sua taxa de crescimento alterada em função das mudanças do clima, esse efeito ele é muito maior quando nós avaliamos as interações, então a interação entre presa e predador. Conhecer para preservar. A ciência e a educação ambiental são caminhos para um planeta mais justo e sustentável. O conhecimento é a base de tudo. Então, quanto maior essa informação chegar à população como um todo, vai ser mais fácil de todo mundo ser parceiro. Uma surpresa no litoral do Rio. Na última semana de maio, mais de 100 tubarões galha preta se concentraram na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis, litoral sul-fluminense. É uma visão rara desses peixes, ameaçados de extinção. O galha preta é chamado assim por sua mancha escura na nadadeira dorsal. Essa espécie pode chegar a 2,80 metros de comprimento e pesar mais de 120 quilos. Agora, os pesquisadores do Instituto vão iniciar um estudo para entender a presença do cardume de tubarões, se foram atraídos por alguma fonte de alimento, por exemplo, ou se estão usando a área para reprodução. O projeto, previsto para durar 30 meses, será financiado pela Shark Conservation Fund e Ibracon, com participação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ICMBio. Segundo Ricardo Gomes, diretor do Instituto Mar Urbano, os tubarões foram quase extintos do nosso litoral, principalmente por causa da pesca destinada ao consumo humano. A carne do filhote é vendida ao consumidor com o nome de cação. Predadores do topo da cadeia alimentar, a função dos tubarões na natureza é manter sob controle populações de espécies marinhas e evitar o desequilíbrio ambiental.
A seguir, aqui no Repórter Eco. Expedição monitora a qualidade da água no Pantanal. O SOS Pantanal atua na conservação do bioma. O Instituto Sem Fins Lucrativos lançou a expedição Águas que Falam. É um programa criado para monitorar a qualidade da água da maior área úmida do planeta. Cruzar os rios do Pantanal Sul, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Paraguai, para verificar quais são as substâncias presentes na água, elemento que mantém a vida. Objetivo da expedição Águas que Falam, do Instituto SOS Pantanal, no Mato Grosso do Sul. A organização da sociedade civil ficou conhecida pela formação de brigadas para combater os incêndios de 2020, que desfiguraram o bioma. O Pantanal ele é moldado pelo fogo e pela água, né? Então o Pantanal ele passa por períodos de cheia e seca. Durante a seca, os incêndios tomam conta do cenário, né? Eles são mais propícios. E durante a cheia é onde essa biomassa é produzida. Então a gente entendeu, não adianta a gente trabalhar só na prevenção dos incêndios se a gente não está entendendo qual que é a qualidade e quantidade da água que está chegando no Pantanal. O Pantanal é a maior planície alagável do mundo, ele depende da água para ser como é. E essa água não nasce dentro do Pantanal, ela nasce fora. Para chegar ao índice da qualidade da água, está sendo utilizada a metodologia do programa Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica. Ele existe desde 93 e já revelou características de cursos d'água de 17 estados brasileiros. O kit usado agora pode medir 85 parâmetros, 14 estão sendo analisados. 3 preocupam, entre eles a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Todas as coletas que nós fizemos, o oxigênio dissolvido estava baixo, e isso está diretamente relacionado à qualidade de vida dos peixes, né? Quando tem pouco oxigênio dissolvido, os peixes eles somem naquela região, o que automaticamente influencia no modo de vida dos pescadores, dos ribeirinhos e até da fauna que depende desses alimentos. Outros 2 parâmetros que foram bem importantes, que nos chamaram a atenção, foi os níveis de nitrato e fosfato. Então, eles estão relacionados, né, esses fertilizantes, agroquímicos. E quando as chuvas vêm, essa água é carregada para dentro do leito dos rios. Precisa fiscalizar melhor a quantidade e o tipo de agrotóxico que é usado na soja e em outras culturas? Não só a quantidade e tipo de agrotóxico, né, mas a própria ocupação do solo de monoculturas como a soja ou da criação de gado, né? A gente vê hoje a região de Bonito, né, um grande exemplo. A soja lá está ocupando lugares que não deveriam existir, né? Então, próximo de banhados, próximos de nascentes, sem respeitar curvas de nível. Então, é muito preocupante. Essa ocupação do solo está sendo feita de uma forma desordenada e isso está impactando diretamente os corpos d'água que nascem naquela região. Para a gente começar a reverter esse cenário, precisa de uma proteção maior de banhados, de rios, córregos e principalmente das matas ciliares, né, que formam esses rios, porque é elas que mantêm a quantidade e a qualidade da água que está nascendo ali. Então, acho que o primeiro passo é focar nas boas práticas e punir quem não está fazendo isso, exigir que eles se adequem a uma legislação que seja adequada para a proteção ambiental. O primeiro passo do trabalho foram reuniões para explicar aos ribeirinhos a importância das medições. O envolvimento das comunidades no projeto é fundamental. Na próxima expedição, eles receberão kits para fazer os testes. Um dos objetivos dessa expedição foi a gente ouvir bastante, né? Águas que falam, porque a gente está vendo ali elas dizendo alguma coisa com esses resultados, mas também as populações que moram ali têm muito a dizer. Eles são os guardiões, né, desse rio, eles estão lá todos os dias, há anos, há décadas, a família deles há mais tempo ainda.
Então não tem como a gente fazer um trabalho desse sem envolver a comunidade. Estão percebendo que tem muito menos peixe hoje para pescar, a água está mais turva, com um cheiro diferente. Então tudo isso que eles dizem a gente consegue comprovar, né, de alguma forma com os testes químicos. Então a ideia é juntar esse conhecimento popular que eles têm com os resultados desses testes químicos, juntar isso numa coisa só e empoderar a comunidade para a gente começar a entender quais são os problemas, entender de onde eles estão vindo para a gente começar a propor políticas públicas que sejam efetivas realmente. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor. Até lá!